Presidenciais 2026, na Renascença. Bem-vindos a mais um debate digital na Renascença, a propósito das presidenciais, o terceiro de uma série que tenta olhar para lá daquilo que vai sendo discutido na campanha eleitoral, para lá das propostas de cada um dos candidatos. Queremos olhar para Portugal, para os próximos 5 anos, na perspectiva das escolhas e das encruzilhadas que vão ser feitas pelos portugueses e, sobretudo, pelo próximo Presidente da República, seja ele quem for, homem ou mulher. Nos última semana debatemos aqui a relação entre os média e a política, debatemos também as questões de segurança e defesa. Hoje vamos analisar as questões sociais e já agora convido, na próxima quinta-feira às 6:30 da tarde, vamos discutir a tecnologia e a inteligência artificial, um tema que também tem estado bastante ausente da discussão política presidencial. Já agora, uma nota, para quem nos acompanha nos debates, deve estar a encontrar um cenário nas minhas costas muito diferente do habitual, porque estamos a fazer este programa e este debate a partir da redação da Renascença, numa ligação à realidade da atualidade todos os dias, minuto a minuto, da equipa da Renascença, que leva até si informação 24 horas por dia, 7 dias por semana. São nossos convidados esta semana 2 ex-ministros. David Justino, foi Ministro da Educação do PSD, e Ana Mendes Godinho, foi Ministro do Trabalho do Governo do Partido Socialista. Muito obrigado por terem vindo aqui à Renascença. Eu acho que desde logo um Presidente da República deve ser e pode ser aqui um grande construtor de agendas. Nas várias dimensões, seja de impor uma agenda, de identificar áreas-chave que devem ser também objeto de um debate público alargado, seja de impor também a capacidade de mobilização, nomeadamente do terreno, das pessoas para essas agendas. Mas deve impor a sua agenda? Ou é uma agenda? Não, acho que deve impor pelo menos a discussão e colocação na agenda de temas críticos e cruciais. Dou-lhe o exemplo da saúde, que é uma questão evidente, a questão do combate à pobreza, que é uma questão evidente, a questão da coesão social, a questão da valorização do trabalho, a questão dos jovens, ou seja, há temas que são tão decisivos para o nosso futuro coletivo, a questão da demografia, do envelhecimento, a questão das respostas comunitárias à sociedade para que consigamos, de facto, realizar a nossa sociedade na sua plenitude, são tão cruciais e importantes que eu acho que o Presidente tem essa missão e essa responsabilidade de as colocar na agenda pública. Mas como é que faz isso sem intrometer, sem intromissão? Já lembraram aqui as presidências abertas do Dr. Soares. Acho que são evidentes, não é? Isso é evidente. É evidente, é encontrar fórmulas, não é? E hoje em dia, ou o Presidente em funções, neste momento também. Mas eu acho que é encontrar... Mas é diferente. O caso do professor Marcelo é relativamente já diferente. Eu acho que é encontrar fórmulas também, aproveitando neste momento as formas que hoje em dia tem, que as redes sociais lhe permitem. Até pode ter formas de presença regular nas redes sociais, até como uma forma destas auscultações de população, o que seja, desta colocação na agenda. Eu queria só partilhar convosco, talvez a melhor, ou que eu considero a melhor aprendizagem da minha vida política, que se partilhasse com todos, no sentido de a melhor forma de decidir é ser inspirada pelo terreno e saber ouvir as pessoas e deixarmos inspirar pelo terreno. E o Presidente pode ser esse mediador entre o terreno e a função executiva, que muitas vezes não tem esta capacidade até de... Mas não leva a mal, a função executiva não leva a mal? Não, pelo contrário, acho que nem pode levar a mal, pelo contrário. Acho que só tem que agradecer termos esta capacidade de haver quem também assume essa função de mediador da população, mediador do território. Temos desafios muito grandes também, até porque os desafios são diferentes em função dos públicos que os vivem. E por isso eu considero que o papel do Presidente pode ser aqui fundamental nesta capacidade de leitura do terreno, de leitura das pessoas, de ser o inspirador, de alguma forma, desta efervescência que às vezes está no terreno, mas que a espuma dos dias não deixa fazer a leitura correta. Ainda antes de entrarmos em alguns detalhes de políticas, David, ainda há aqui uma outra questão. Uma coisa são as viagens, roteiros, mas há os diplomas também. E o Presidente os Presidentes costumam entrar nos diplomas? Sim, claro.
É por isso é que tem os seus assessores. E como é que entram nos diplomas, já agora, para quem nos Quando, segue? na verdade, geralmente os diplomas, quando chegam, são distribuídos pelo chefe da Casa Civil, neste caso, ou podem ser também da Casa Militar, se forem diplomas que têm a ver com as Forças Armadas, mas geralmente distribui pelos diferentes assessores, tem cada um a sua área, a sua especialidade. E o assessor, ao novito, faz a análise do diploma, eventualmente já tem muita informação antes, porque a partir da altura em que sabe que um diploma que está a ser trabalhado, a primeira coisa que faz é que vai trabalhar também, previamente, para quando chega o diploma, de uma forma mais expedita, consiga dar uma resposta e salientar quais são os pontos fortes e os pontos fracos. E depois é submeter ao Presidente, digamos, o Presidente ou adota ou não adota, digamos, que o parecer que lhe vem do assessor. O assessor pode dizer, olha, cuidado com este artigo aqui, porque isto aqui permite uma outra formulação, etc. São este tipo de coisas, quando se entra no detalhe. Agora, depois há uma dimensão política mais forte, dizer assim, que é sobre não só a oportunidade, ou o problema, por exemplo, de se há compromisso alargado ou não sobre esse mesmo diploma, ou se é um diploma que vai provocar digamos, uma ruptura, uma disrupção política tão forte que pode levar precisamente a uma alteração no funcionamento dos próprios. E é isso que é conversado à quinta-feira. E é isso que é conversado à quinta-feira. Mas, desse ponto de vista, o Presidente pode efetivamente travar processos políticos. Dizer, senão aquilo que tem a fazer é que o diploma vai à Assembleia, a Assembleia aprova conforme está, o Presidente pode devolver um veto político, mas entretanto pode ir novamente à Assembleia e a Assembleia é soberana sobre isso. Não é? E o Presidente tem que comer e calar, desculpem-me o termo, mais vernáculo, mas é um bocadinho isto. Mas preventivamente resolver as situações. Claro, exatamente. As coisas têm que ser resolvidas antes. Não é? Agora, mesmo sem entrar no detalhe, enfim, é uma das minhas preocupações para a eleição atual. Nós estamos perante um dilema que é que nós aprendemos isto quando entramos no primeiro ano de Economia. Não é? Há uma coisa que a gente aprende com base no Samuelson, que era o manual que existia sobre aquilo, que era as chamadas fronteiras de especialidades de produção. E que dizia uma coisa muito simples: se eu quero ter mais canhões, não posso ter tanta manteiga. Se eu quero ter mais manteiga, tenho que reduzir os canhões. Ora bem, o problema é como é que nós vamos encontrar uma solução, e o Presidente da República aí pode ser muito importante para encontrar esse ponto de equilíbrio entre salvaguardar o fundamental do Estado Social e garantir o investimento e o reforço que é absolutamente urgente e necessário para as Forças Armadas e para a chamada... Por isso é que diz que é uma questão de hoje, não é? Exatamente. Porque, quer dizer, o mundo tal como ele está não nos deixa grande margem para, primeiro, nós temos que ter uma visão do sistema social de que aquilo não é um bolso sem fundo. Ou seja, tem que haver gestão, tem que haver rigor, tem que haver exigência relativamente à forma como nós distribuímos, digamos que a riqueza, para suster o chamado Estado Social. E eu aí não abdico da defesa do Estado Social tal como ele está concebido. Agora, não admito que me possam contrariar quando eu digo, está bem, mas está a ser mal gerido, eu quero é que ele seja bem gerido. Outra questão é a gestão, de facto. É uma outra coisa completamente diferente. E uma grande parte na saúde, na educação, etc., não é um problema. É uma questão de gestão. É um problema de gestão. Portanto, o Presidente vai ter um papel fundamental em encontrar este equilíbrio entre a necessidade de nós reforçarmos, por exemplo, o investimento nas Forças Armadas, não é? E para alinharmos com os nossos compromissos ao nível da NATO, ao nível internacional, etc., e a garantia de continuidade no Estado Social, tal como nós o temos, pelo menos na sua visão mais geral. Ana Mendes Godinho, nestes 5 anos vamos ter mesmo que escolher entre o canhão e a manteiga às vezes? Acho que vamos ter que, não necessariamente entre um ou outro, mas entre o peso de um ou o peso do outro, ou a distribuição para um Sim. e a distribuição para o outro. Eu aqui, quanto a esta dimensão, não queria deixar de realçar que eu acredito plenamente na capacidade do Estado Social de realização de uma sociedade, de ser de facto uma condição de criação de igualdade de oportunidades, de condições de igualdade de oportunidades das pessoas e condição de liberdade, porque uma pessoa que não tem a capacidade de trabalhar e de ter um salário digno não tem liberdade sequer para decidir o que quer que seja. Dito isto, no contexto internacional que vivemos, a pressão que existirá,
que já está a existir, naturalmente, para que todos os ovos sejam colocados nos canhões, é total. E eu, como profunda crente num Estado social que também tem uma grande capacidade de retorno do seu investimento, há um estudo feito por um prémio Nobel, agora não tenho presente o nome, mas um prémio Nobel que se dedicou a fazer um estudo sobre o retorno que o investimento social numa criança tinha, apontava para 7 vezes o retorno daquilo que se faz no investimento dos 0 aos 3 numa creche. Só para dar uma noção do que vai estar em cima da mesa. O que vai estar em cima da mesa é a decisão, nomeadamente, porque quando olha para o deve e o haver, é evidente que no momento zero está no Excel dos custos. Dito paradigma novo da questão da defesa e a questão social, o foco vai estar sobretudo na questão da gestão mais criteriosa de toda a dimensão social, uma vez que... Não acredito que seja... É evidente que a gestão criteriosa tem que existir, como isso é evidente. Não tem isso é outra coisa. Isso depende das áreas e depende da... Mas se a pressão sobre a questão sobre o investimento social for maior, no sentido de vamos ter que equilibrar melhor as coisas, o foco vai estar na qualidade da gestão desse lado social também. E nomeadamente há menos margem para desperdícios. Nas opções quanto ao investimento social que deve ser aquele que deve ser assumido como o investimento social que deve ser implementado. E também a discussão sobre o valor que se aloca ao investimento social, porque isso também está em causa. É se abdica do investimento social para o investimento a ser todo colocado nos canhões. E eu aí tenho que manifestar há espaço para tudo. Há dinheiro para tudo. Não é uma questão de... Evidente, nunca há dinheiro para tudo. Certo. É uma questão de opções e tem que ser feitas opções. Agora, se me perguntar se a opção deve ser feita todas nos canhões, a minha resposta é não. Porque a história tem mostrado à exaustão que não é isso, aliás, que constrói a paz. A paz constrói-se com coesão social, com investimento social. O investimento social é dos motores mais determinantes da paz. Uma população fragmentada, uma população sem rendimentos básicos para a sua sobrevivência, uma população em que o radicalismo exacerbado dos extremismos coloca em risco a paz social, não é com canhões que se pacifica. E acho que esse é mesmo... Tirando o caso quando as ameaças vêm de fora. E por isso é que aliás, nesta discussão... Pode ser uma sociedade muito coesa, muito integrada. Evidente. Mas se as ameaças vêm do vizinho, evidente, que nos querem invadir, por exemplo... Evidente, e por isso é que se está a discutir neste momento o investimento em defesa. Senão não se discutia, evidente. Agora, esse investimento em defesa não pode ser à custa do sacrifício de um Estado social que é condição essencial, bem, de progresso. É evidente que é uma condição essencial de progresso e é uma condição essencial de crescimento. Isso é evidente para todos. Quer dizer, basta ver os números mais recentes. O grande crescimento que, aliás, se tem mais sentido nos últimos anos está diretamente ligado, nomeadamente, à valorização dos salários. Ou seja, a capacidade que tem havido, que é insuficiente para as necessidades que temos, de assumir que a valorização dos trabalhadores é mesmo aquilo que nos permite ter uma economia mais diferenciadora, com mais inovação, com mais capacidade de fixação de talento. É muito simples. Se nós deixarmos, vou dar um exemplo concreto das creches. Nós neste momento temos cerca de 150 mil crianças que têm a creche gratuita e a essa altura pode discutir queremos ou não acabar com a creche gratuita em Portugal. Ou incrementar, digamos. Aliás, suspender, digamos, o ritmo. Aliás, tem que se aumentar a capacidade de resposta, porque ele neste momento está a cobrir cerca de 50% das crianças em Portugal e, portanto... Não chega a 50%, não chega. Neste momento está. Não, neste momento está. Não, neste momento está. Aliás, somos dos países neste momento com a taxa de cobertura. Quer dizer que há metade em que uma em cada duas crianças não tem acesso à creche. E isto é que é necessário dizer. E esta tem que ser a prioridade total. Portanto, se me pergunta, canhões ou creche. Desculpa, porque a creche é um investimento determinante não só para responder às famílias atuais, mas essencialmente à capacidade que está a dar a estas crianças de terem igualdade de oportunidades e de se poderem desenvolver na sua plenitude. É um dos instrumentos mais importantes no combate à pobreza nas crianças. Qual é e, portanto, do catálogo das questões sociais temos que fazer escolhas em algumas áreas completamente incontornáveis ou podemos ir a todas?
no contexto atual, Eu acho que com a esta arte da pressão dos política- canhões. Pois, a arte da política é precisamente encontrar soluções para que a sociedade mantenha o seu equilíbrio nas opções que faz. Quer dizer, eu acho que tem que ser um bocadinho isso. Agora, o grande desafio que nós temos pela frente, e aqui estou a pensar já também no problema do próximo Presidente da República. É isso mesmo. O grande problema é, primeiro, o contexto de incerteza que vivemos. E como é que se combate o contexto de incerteza? Porque a incerteza gera insegurança e gera desconfiança. Quer dizer, uma pessoa que não sabe quais são as regras do jogo, não é? Que não é capaz de programar a sua vida para daqui a um ano, 5 ou 10, porque quando decide ter filhos, ou quando quer comprar uma casa, ou seja, o que for, tem que programar a sua vida, não é? Quando as pessoas não têm confiança no funcionamento das instituições e nestes adquiridos básicos, A rede de segurança, a rede de segurança, não é? Também. que o Estado também lhe proporciona. Ora bem, portanto, é nesse sentido que eu julgo, por exemplo, o papel de um Presidente da República é garantir, digamos que o funcionamento normal das instituições, e no funcionamento normal das instituições há um aspecto, uma dimensão que é decisiva, que é confiança. Se as pessoas não têm confiança e se vivemos neste clima constante e profundo de animosidade, desconfiança, de fragmentação. Quer dizer, o papel do Presidente da República não é tomar partido, é, acima de tudo, encontrar pontos, construir pontos. Eu aí confesso que, na verdade, esse é um dos papéis. Evitar o deslaçar da sociedade. Exatamente. E é o termo é esse, é o deslaçamento social. Não é? Evitar que isso aconteça e, acima de tudo, que as pessoas percam a sua confiança nas instituições. Aquilo que se passa, geralmente, no caso da justiça, é um caso evidente. As pessoas não têm confiança na forma como funciona a justiça. Ou, se quiserem, se nós começarmos a ter aqui um Estado policial e as pessoas começarem, como está a acontecer neste momento nos Estados Unidos, enfim, a reprimir o comportamento das pessoas e os direitos dos cidadãos, é óbvio que as pessoas deixam de ter confiança nos... E deixámos de deslaçar a sociedade de forma perigosa em janeiro de 2026. Exatamente. Em janeiro de 2026... Eu não sei se as pessoas... Eu tenho uma grande confiança ainda que, na verdade, não vai haver deslaçamento. Mas para isso é necessário que as pessoas façam as escolhas. E o Presidente é muito importante. O papel do Presidente numa coisa destas, nomeadamente no meio da acrimónia, do combate político, daquilo que se passa na Assembleia, que é uma coisa degradante, cada vez mais degradante, que é uma espécie de um circo. Quer dizer, o Presidente tem que ter uma palavra sobre isto, que dê aos cidadãos a confiança e, acima de tudo, dizer, pá, pelo menos há alguém que está a pôr o dedo na ferida e que nos está a ajudar está a mudar de alguma forma, não é? E, portanto... Sem presidencializar o regime. Sem presidencializar. Mas isto é agir de acordo com a Constituição. É tão simples quanto isso. Agora, há uma coisa que nós não vamos perder, é que o clima de incerteza vai continuar. E havendo muita incerteza, nomeadamente em termos internacionais, isso vai dificultar a confiança que nós temos que gerar ao nível interno também. Mas há alguma área em particular ou há áreas que são mesmo críticas? Quer dizer, temos discutido muito a questão da saúde. Pronto. Sim, mas é verdade. É verdade, quer dizer, um dos problemas que existe, quer em relação mais à saúde, que é o que está na baila, não é? Quer dizer, isto são machadadas constantes. Aquilo que acontece, eu não estou a dizer que é por causa da ministra, só estou a dizer que aquilo que está sucessivamente, diariamente, a ser projetado nos órgãos de comunicação social, sobre o parto na ambulância, sobre o senhor que morreu porque não foi lá ao INEM, sobre isto gera um clima de desconfiança completo no Sistema Nacional de Saúde e em todos aqueles que são os seus instrumentos para funcionar como uma instituição. E tem que haver a capacidade de dar credibilidade às instituições e ao sistema. Eu diria que o próximo Presidente da República tem que ser um pacificador. Nós precisamos de uma pessoa pacificadora. Tem que ser um humanista, desde logo, para que tenha esta percepção real
da importância das políticas sociais na resposta ao dia-a-dia das pessoas e das necessidades reais que as pessoas têm, porque há muitas necessidades evidentes que estão por serem ainda respondidas. E também concordo na íntegra que tem que gerar confiança no sistema. E, portanto, tem que ser este pacificador que gera confiança no sistema, até para evitar o tal deslaçar de extremismos e evitar que os extremismos cresçam precisamente por incapacidade de resposta nas necessidades que as pessoas têm. Mas a campanha, devo confessar, por uma grande parte dos candidatos não me deixa descansado. Porque é do maior populismo que se pode admitir. Este tipo de campanha, quer dizer, para um cargo de Presidente da República, já não falo nos outros, mas para um cargo de Presidente da República que inclui seriedade, que inclui objetividade na análise das coisas, que não se compadece com o tipo de discurso que está a ser utilizado. Incluído nos debates, está a incluir, ou só nestas fases final? Incluindo também nos debates. Quer dizer, eu também fiz uma opção em termos das várias que temos pela frente, mas demorei a fazê-la e só a fiz porque desagradou-me profundamente a forma como a campanha tem decorrido. Desagradou-me perfeitamente. E, portanto, não estou a dizer que estou agradado com todas as soluções, nem com uma, mas desagradou-me. E, portanto, estando fora da política já há bastante tempo, como você disse, estou em pousio, mas o pousio geralmente pressupõe que vai ser cultivado mais tarde. Mas olha que eu não estou com grande disposição para isso. Mas de vez em quando nós trazemos para cultivar cá. Exatamente. Mas que tem a ver... Vão sentir-se... Exatamente. Mas quer dizer... eu acho que a vida partidária está a chegar a um nível de degradação tão grande, de acrimónia, de competição, quer dizer, é perfeitamente irracional, mas perfeitamente irracional. E eu continuo a pensar que a política ainda tem uma base predominantemente racional. Ou seja, tem a dimensão emotiva, tem a dimensão... mas a parte da razão é fundamental. E isto é o mais irracional que se pode admitir. Ana Mendes Godinho, quando nós falamos muitas vezes de saúde, esquecemos, mas basta às vezes ver o bebé do ano para perceber que estamos a falar, por exemplo, de muitos imigrantes que estão de facto à espera desta rede de segurança no país onde chegam e são utentes, eles estão muitas vezes nas urgências também. A questão da imigração vai ser determinante nos próximos 5 anos? Acho que a questão da imigração é determinante para o país. Isso é evidente. Mas também temos que encontrar mais uma vez aqui uma mensagem pacificadora da forma como a imigração está a ser vista em Portugal. Caso contrário, arriscamos a um discurso que deslaça até porque ela levou aos extremismos, não é? Muitos dos extremismos que temos resultam disso. E, portanto, eu acho que, verdadeiramente, a imigração é fundamental para o nosso futuro coletivo, por todas as dimensões. Pela questão demográfica, pela questão dos trabalhadores, pela economia, pela questão até, basta pensar, chegando ao extremo, hoje em dia quem está a tratar das pessoas nos lares e nas creches muitas vezes são a maior parte imigrantes. E, portanto, são mesmo determinantes, também são determinantes e com um peso até já significativo do ponto de vista da proteção social. Nesse sentido, não é? O problema é que o mundo que vivemos neste momento não se compadece com informação que não seja aquela que as pessoas querem ouvir. E é muito difícil racionalizar aquilo que as pessoas emocionalmente não sentem. E por isso que me parece mesmo, e aí acho que verdadeiramente também temos como país encontrar uma solução de integração mais eficaz, que é determinante para que estes espaços que o extremismo encontra e que faz deles aqui um matagal para florescer, não tenham resposta. E, portanto, para isso eu também acho que tem que haver uma maior capacidade de integração. Significa isto que temos de conseguir retirar do discurso, neste momento, Vox Populi, a xenofobia que começa a agraçar e que começa a atacar pessoas concretas, com vidas concretas, o que é inaceitável como país. Nós nunca fomos assim como país e, portanto, houve aqui um deslaçar que detonou estas percepções e estas sensações que eu acho, mais uma vez, que o Presidente da República futuro tem que ajudar a recentrar, porque
nós não podemos ter este discurso alimentado. E ele tem que... É evidente que é um desafio muito grande, mas ele tem que ter respostas concretas de integração. Não tem que ter respostas de ataque à americana. Acho que é tudo o que nós não queremos. Nem o país precisa, nem nunca fomos assim, nem é assim que iremos mais longe. Mas para isto, acho que precisamos de um Presidente da República, mais uma vez volta atrás, humanista, que tenha a capacidade também de colocar o dedo na ferida, quando é preciso colocar o dedo na ferida, mas para encontrar soluções concretas de integração das pessoas. Dou-lhe um exemplo concreto. Crianças que neste momento estão sem poder ir à escola, porque os processos dos pais estão pendentes à espera de resposta na AIMA. Isto é inaceitável como país. E um Presidente da República tem este papel, de pôr o dedo da ferida, mostrar que isto está a acontecer e dizer: é isto que nós queremos? É isto que como sociedade nós queremos? Porque a melhor forma de integração de uma comunidade imigrante é através das crianças. Então estamos a pô-las fora do sistema. Mas que país é este? E este eu acho que é exatamente um papel de um Presidente da República humanista, moderado, que tenha a capacidade de fazer as pontes necessárias com a equidistância necessária do Poder Executivo. Isso é fundamental no momento crucial que vivemos. David, Justino, esta questão da imigração, gostava também de ouvir sobre isto. A minha posição é já muito antiga e, portanto, desde não só por razões académicas, mas por razões políticas, porque o primeiro cargo político que eu tive fui vereador da Câmara Municipal de Oeiras quando se fez o realojamento, e eu tive a grata experiência de realojar mais de 20 mil pessoas que viviam em barracas. E, portanto, eu lidei com muita coisa. Metade deles eram portugueses, depois tinha angolanos, brasileiros não muito, havia muito pouco, mas cabo-verdianos, guineenses, ainda me lembro, o caso ali do Estado Nacional, quer dizer, que eram digamos, os timorenses, por exemplo, não é? E, portanto, eu pude fazer 2 mandatos e no final desses 2 mandatos todos eles estavam realojados. E, portanto, em parte, o sucesso que o Oeiras tem hoje em termos económicos, etc., deve-se precisamente a que não temos lá as grandes empresas e as grandes multinacionais a viver ao lado das barracas. E isso, senão não vinham para lá. Quer dizer, é tão simples quanto isso. Se nós hoje temos classe média muito forte, muito dinâmica em Oeiras, deve-se em grande parte precisamente a que houve um trabalho prévio, liderado pelo Dr. Isaltino Moraes, mas que houve um trabalho prévio em que nós conseguimos, em 8 anos, resolver praticamente o problema das barracas. Isso também ganhou confiança por parte das pessoas. Ora bem, e eu tive que lidar com esta diversidade e sei, precisamente, quando as pessoas estão na moda de baixo e estão numa situação de exclusão, o que é que significa poder começar por uma casa nova? Eu disse, olha, isto não é uma casa nova, é uma vida nova. É mudar de vida, não é? E, portanto, vocês aproveitem. Agora, nem todos aproveitam mudar de vida, portanto, é natural. E nem todos os conselhos têm também esse trabalho feito. E não tem o trabalho feito. Eu faço um bocado de confusão. Mas, por exemplo, mas isso há responsabilidade. Eu lembro perfeitamente que no meu tempo perguntavam porque é que eu estava com tanta pressa para estar a realojar as pessoas, não é? E outros conselhos diziam, não, isso é um problema do Estado, o Estado resolve isso, não é das câmaras, não é? Também diziam isto. E, portanto, eu lembro perfeitamente. Agora, está feito e todos beneficiamos com isso. Agora, o que é que se põe relativamente ao problema da nova imigração? Primeiro, foi um surto muito recente. Nós sempre tivemos imigração. Sim. Tal como temos a imigração. Continuamos a ser um país de imigrantes também. Mas houve um disparo recente. Houve um disparo recente, fundamentalmente 2018, 2019, com uma diversificação das origens. Ou seja, tradicionalmente tínhamos portugueses, tínhamos imigrantes provenientes de países de língua oficial portuguesa, e portanto alguma coisa lá estava, ainda que fossem os crioulos, admirar, etc. Sim. Uma grande parte também já eram brasileiros, não é? E entretanto começamos a ter asiáticos. Bom,
que são ainda uma porcentagem relativamente pequena, porque a grande... ínfima não são, mas a parte do país da CPLP são a maior parte, a esmagadora maioria são CPLP e digamos que a origem mais predominante é Brasil. E portanto falamos a mesma língua. Agora, imaginem o que era ter o discurso que alguns partidos têm aqui, relativamente aos imigrantes, se os brasileiros começassem a ter o mesmo discurso relativamente aos portugueses que lá estão e que são portugueses que lá estão. Ou em Angola, que tivessem a recuperar seu discurso contra os brancos, ou seja o que for. Quer dizer, as pessoas já imaginaram isto. Faz-me um bocado de confusão que estes preconceitos de raça e preconceitos de etnia conduzam, no século XXI, a posições de tal forma radicais e ignorantes, digamos assim, são burras, quer dizer, falando bem depressa, não é? Que apenas tem como objetivo despertar os sentimentos mais primitivos. Falou aí algo importante. O Presidente também tem que fazer uma ponte direta com os autarcas, ou claro. Seja, falámos aqui um bocadinho do diálogo com o Governo, mas com os autarcas também, é muito importante. É muito importante, porque é assim, nós temos uma situação, não temos pleno emprego, mas quase, quer dizer, quem tem uma taxa de desemprego de 6%, ou o que é atualmente... Está abaixo de 6%. É quase pleno emprego. E agora, admitam que nós não tínhamos os imigrantes. Vejam lá, quais eram os setores que estavam pendurados. Mas eu, por exemplo, estou em pleno desacordo relativamente às dificuldades que levantaram na última legislação relativamente à integração familiar. O chamado reagrupamento familiar. Sim. Porque é quer dizer, primeiro, é mau para a integração desses imigrantes. É mau para as famílias que continuam separadas. E, portanto, um imigrante com a família ao pé integra-se muito mais facilmente do que eles. Mas é mau também financeiramente para Portugal, porque enquanto eles estiverem separados, eles continuam a enviar remessas para eu dá uma sensação que esta malta que fala nisto é tão burra, quer dizer, não pensam. Não pensam. Irracionalidade. Exatamente, não pensam. E, portanto, isto são dados de tal forma adquiridos, cientificamente comprovados, demonstrados, etc. E continuamos a batalhar em algumas coisas. Portanto, há coisas que não me... Eu confesso que preocupou-me o descontrole nas admissões e nas entradas. E, portanto, eu aí acho que houve alguma irresponsabilidade relativamente ao quadro, digamos, das entradas mais liberalizadas. E, portanto, isso agora, obviamente, volta-se um bocadinho atrás. Mas o facto de haver mais controle sobre as entradas não quer dizer que se fechem as portas. Não pode ser, nós precisamos. Imaginem o que é o setor de turismo sem os imigrantes. Imaginem o que é o setor da restauração sem os imigrantes. Gravíssimas de pessoas que estão cá e que não conseguem ter um número de segurança social para descontar. Exatamente. É gravíssimo, Exatamente. Gravíssimo o que está a acontecer. E, mais uma vez, eu acho que o Presidente da República tem um papel aqui. Porque... É alertar, mas claro, é evidente, é pôr o dedo da ferida. Exato, assim, olha, está a acontecer. Exato, é um alerta, é um alerta. Depois é pensar naqueles que descontam para a Segurança Social, que trabalham, que não andam a viver de subsídios e que, no fundo, são tratados como se fossem de segunda escolha. As contas estão feitas, as contribuições dos imigrantes são 7 vezes mais. Ter contas certas. Não, são 7 vezes, mas não é o nosso caso, mas são 7 vezes mais do que a despesa com... Portanto, isto até do ponto de vista financeiro... Sim. Nós chegamos às presidenciais vindo das autárquicas. Ana Mendes Godinho fez campanha autárquica. Fiz muito no terreno, com uma inspiração espetacular sempre no terreno. O que é que no terreno aprende-se muito. O Presidente da República na ligação aos autarcas no próximo mandato, em particular? Bem, aconselharia desde logo ter uma equipa dedicada às autarquias, porque desde que desapareceram os governos civis, deixou de haver uma capacidade de leitura do território com proximidade. E eu acho que faltam aqui... Isso faz parte do que estávamos a falar, é saber ouvir. É fundamental. Mas muitas vezes... A mais importante dimensão do poder é saber ouvir. Mas o problema neste momento é que as fontes são muitas. Mas as fontes são muitas. E, portanto, às vezes já é difícil conseguir ter esta... Falar com 308 é diferente do que antes falava com os governos civis, não é? Os governos civis faziam esse papel? Faziam muito. Bem ou mal, não interessa. Mas havia a capacidade... Há outros agora. Eu acho que, quer dizer, eu estou a falar nisto só porque acho que ajudava do ponto de vista de leitura de terreno. E por isso é que estou a dizer que acho que ter uma equipa dedicada... Sim, mas só as autarquias acho que era um bom caminho. E depois, naturalmente, acho que esta lógica de presidências no terreno faz
toda a diferença. Presidências temáticas e no terreno, conjugar as duas dimensões, até porque o terreno é diferente, os problemas são diferentes e retira-se do terreno muitas propostas concretas, pragmáticas, às vezes fáceis de implementar, e numa campanha isso é evidente. A pessoa na campanha pensa, mas como é que isto não está a acontecer? Porque muitas vezes é na forma como até são aplicadas as medidas que elas são eficazes ou não. Mas isto para dizer que acho que ter uma agenda territorial e uma agenda temática naturalmente depois cruzada, acho que era fundamental, e depois ter aqui se calhar um conselho dedicado às autarquias, porque são uma inspiração neste momento, e as autarquias neste momento têm imensas competências, nomeadamente no âmbito da descentralização, têm imensas novas competências e têm principalmente o raio-x muito mais próximo da realidade e portanto sabem muito bem os problemas mais críticos. Uma linha direta dos autarcas com o Presidente da Sim, República. talvez criar aqui quase um conselho de... Existem os assessores, não é? Não, os assessores fazem esse trabalho, mas já existe a Associação Nacional de Mas é Municípios. diferente, não estou a falar aqui de uma coisa junto do Presidente. Não, depois tem que ir para o terreno. Sim. É falar. Sim. Uma das coisas que o professor Cavaco fazia eram chamados roteiros regionais, por exemplo, Barabacha, não é? Então fazia-se toda e juntava-se aquilo, depois fazer outra no Minho, outra na Beira Litoral, e fizemos roteiros desde Cidades de Portugal. Faz a diferença, porque depois sinaliza, no final do roteiro tem quase um raio-x. Sim. Que até ajuda ao poder executivo. Há bocado não chegou a Acima falar. de tudo ficam as portas abertas para com os autarcas sempre que precisem de alguma coisa. Deixa-me só brincando, mas às vezes eu ando muito no terreno, sempre, o terreno inspira-me, adoro estar no terreno e acho que é mesmo aí que aprendemos muito e vemos o que é preciso fazer. Mas é muito engraçado, a propósito do que está a dizer, de serem momentos marcantes para a população. A ida do Presidente da República. Muitas vezes, quando vou ao terreno, as pessoas, os momentos que retêm na sua memória é da presença de quando esteve cá o Presidente Soares, o Presidente Cavaco, ou seja, a memória da localidade, só significa que são momentos muito importantes de proximidade. Há pouco não chegou a falar de Marcelo Rebelo de Sousa. Antes da última pergunta, a penúltima, e o Presidente e o exemplo que nos deixou destes últimos 10 anos ao nível da proximidade e dessa ligação às pessoas, porque há quem diga que esse modelo era muito único desta personalidade em particular e que o próximo, se tiver um perfil diferente, estará mais afastado ou terá que superar ou ficará com a sombra deste Presidente da forma como se ligou às pessoas. Eu acho que agora estou a utilizar um termo que eu não devia utilizar, que eu não detesto utilizar, eu penso que o modelo Marcelo Rebelo de Sousa é completamente diferente, por exemplo, do modelo Cavaco. Sim. São duas coisas completamente diferentes. Eu, em algumas casos, até dizia, o professor Marcelo está a ser o anti-Cavaco, não é? Que é um bocado isso, fazer a diferença completa. E eu acho que, na verdade, muitas vezes o professor Cavaco Silva tinha algum distanciamento, mas que tinha a ver com a autoritas que ele sempre valorizou e que o professor Marcelo desformalizou muito da relação que tinha com a população. A forma como ele vinha cá fora tomar apanhar o pastel de nata, ou que ia... Na verdade, a componente criativa do professor Marcelo de Sousa ninguém o iguala, não é? Ele arranjava situações. Agora, a única coisa que a mim me impressionava era o excesso de declarações. Ou seja, ele misturava a posição daquilo que é o discurso e a narrativa do Presidente da República com o documentário político sobre o que é que se estava a passar. Nomeadamente para satisfazer jornalistas, em alguns casos é só para isso, não é? Ele tinha resposta para isso. E eu acho que um pouco mais de recato no uso da palavra e, acima de tudo, de maior objetividade. Ele não tem que fazer comentário político, tem que, obviamente, se tiver que o fazer, dar recados ao governo ou dar recados às instituições. E dizer, e aí uma parte da magistratura é tornar pública a sua posição sobre um determinado problema, um determinado desafio, quer em relação à justiça, em relação à educação, seja em relação ao que for, não é? Portanto, esse é fundamental. Agora, se repete muitas vezes a mesma coisa,
e a dizer sempre o mesmo. Ou se, no fundo, não há um critério na abordagem desse tipo de coisas, o valor da palavra baixa. Ana Mendes Godinho foi ministra com o presidente Marcelo. A sua experiência que nos diz sobre este estilo presidencial? Naturalmente, acho que cada um dos nossos presidentes teve estilos completamente diferentes, e o próximo terá o seu. Foi Sampaio. Eu tive quando era ministro, era o seu... Não, e o próximo terá o seu estilo, também face ao momento em que vivemos, não é? Os momentos também ditam os estilos. E se calhar precisamos, se calhar, daqui de alguma combinação dos vários, porque eu também acho que a parte do tal humanismo e proximidade também são, hoje em dia, muito importante. Agora, acho que os tempos que vivemos são tão críticos que precisamos mesmo de ter um presidente com eficácia e com capacidade de colocar na agenda, como disse há pouco, os temas que precisam de resposta, de ser mediador para que essas respostas aconteçam com eficácia e ser consequente. O que é que eu quero dizer? É isso. O que eu quero dizer consequente? Não vale a pena só levantar os problemas e depois os problemas arrastam-se e não têm desenvolvimentos. Acho que o grande desafio do próximo presidente é encontrar métodos para ser eficaz nos temas da agenda que considerar prioritários. Acho que é o maior desafio, é ser eficaz. Pensar métodos, claro, para isto, combinando naturalmente a lógica da proximidade com a lógica da reflexão. Mas é interessante porque a campanha está a ser completamente diferente daquilo que nós estamos para aqui a dizer, felizmente. Não é? Sim, e por isso é que cá estamos, estamos aqui, não é? Só estamos. Para terminar, este foco nas questões sociais leva-nos sempre para o papel do Estado nos próximos 5 anos. Com esta questão que já aqui aflorámos sobre o peso das escolhas encruzilhadas com a defesa, digamos, o peso que vai ter, pode recolocar a questão das funções do Estado na agenda? Gosta o Presidente ou gosta a maioria ou não desse tema? Poder pode, mas eu julgo que não se coloca necessariamente, pelo menos não estou a imaginar, não estou a fazer obviamente nenhuma previsão, mas não estou a imaginar que se possa alterar significativamente o quadro, a arquitetura. Agora, a ponderação de cada um dos segmentos, isso pode ser revisto e pode ser adaptado. Há uma coisa que eu julgo que é, como é que eu ia dizer, o Estado português tem um problema de base que ainda ninguém o conseguiu resolver e que tem a ver com a chamada corporativização do Estado. O que é isto? O Estado corporativo do tempo da outra senhora, do Estado Novo, era um Estado que fazia das corporações os representantes mediadores com os interesses, digamos assim. E por isso é que os grêmios, etc. Mas o Estado era uno. E não havia, também era própria uma ditadura também, como é natural, é fácil ser assim, não é? Mas quer dizer, não havia, digamos, interesses a tomarem conta do próprio Estado. Aquilo que eu vejo e noto é que neste momento as corporações, ou seja, aquilo que são os serviços dentro do Estado, são autênticas corporações que condicionam a própria ação do Estado. Portanto, o Estado neste momento está uma espécie de balcanizado. Ou são os médicos, ou são os polícias, ou são os tipos do INEM, ou são os juízes, ou são os procuradores. Todos eles funcionam como corporações autónomas dentro do Estado, condicionando a ação do Estado. Eu acho que hoje é muitíssimo mais difícil governar do que era há 30 ou 40 anos atrás. Muito mais difícil. Precisamente porque a natureza do Estado se alterou. O Governo precisa da ajuda do Presidente para navegar. Não sei se conseguirá ou não. Agora, o Presidente não pode alinhar na sustentação desse corporativismo. Não é? E não pode, obviamente, para contrariar o governo, não é? Por exemplo, porque o Estado, nós temos um Estado segmentado, temos um Estado corporativizado, não é? E isso retira-lhe eficácia, porque você não consegue ter uma gestão racional e eficaz, por exemplo, dos meios de saúde, nomeadamente, sei lá, agora o caso do INEM, por exemplo. Quer dizer, não, a única coisa, eu não consigo imaginar como é que se resolve o problema do INEM, que tem a ver com atendimentos, a ver com várias coisas, com dar-lhe mais não sei quantas viaturas.
Mas isto é uma espécie de... Como é que é? É uma espécie de paliativo para as pessoas se calarem. Porque, na verdade, o problema está lá e o problema está em saber porque é que não funciona como deve ser. Voltamos à questão da gestão, não é? Claro. Ana Mendes O problema é Godinho, saber porque é que não funciona como deve ser. as funções do Estado podem vir à agenda dos próximos 5 anos? Eu acho que virão certamente à agenda, seja as funções diretas do Estado ou o papel do Estado na regulação da atividade social, da atividade económica, da atividade laboral. Desde logo, na agenda do trabalho digno, será um tema certamente crítico sobre qual é o papel do Estado na regulação das relações laborais, se deve ou não ser um equilíbrio que procura, de alguma forma, salvaguardar as condições em que uma das partes se encontra relativamente à outra, assumindo que nas duas partes não estão em condições de igualdade. Desde logo aí vai ser um momento decisivo do ponto de vista de perceber se o próximo Presidente da República vai ter isso na mesa da reforma. Há muitas deficiências na questão da regulação do Estado, identificadas por muitos estudos e especialistas. Não, mas o que estou a dizer mesmo, aqui não é na regulação do Estado, aqui é na forma como o Estado regula as relações de trabalho. Estou a falar da agenda de trabalho digno. E basicamente o Presidente da República, espero eu que não tenha que decidir isso, porque significa que voltaram atrás nesta contra-reforma que volta séculos atrás nos progressos sociais, mas tudo indica que esta reforma laboral continuará em cima da mesa. E, portanto, esta vai ser uma das decisões que o Presidente terá ou não que defender, se acredita que o papel do Estado ou da regulação do Estado nas relações laborais deve ser mínimo e, portanto, que devem ser quase relações privadas, ou deve haver aí uma ponderação de interesses para gerir uma relação que, à partida, é desequilibrada. Segunda dimensão que eu considero que pode ser tema nos próximos tempos é a questão da segurança social e a privatização da segurança social. Pode ser tema, espero que não seja, mas pode ser tema. E mais uma, eu espero que não. Espero que não, porque hoje em dia temos uma segurança social com um sistema público, um sistema, não é isso que apontam alguns dos estudos que estão a ser feitos, mas pode ser tema, a privatização, e aí mais uma vez... Algumas parcelas, Pois, é deixar de ser universal, um sistema único universal, é isso e fragilizar o sistema público, é isso que pode estar em causa. E depois, nas questões da saúde, acho que é evidente. Diria também nas questões como olhamos para o papel do Estado, nomeadamente na questão das respostas sociais. Acho que também aí, se tivéssemos, vamos exagerar, extremistas num papel de Presidente da República, acho que isso poderia conduzir ou abrir caminho a quererem cada vez mais que a não universalização das respostas, que hoje em dia eu acho que é um bem adquirido por todos como parte da democracia. Se houver boa gestão. Não percebi. Se houver boa gestão. Não, a boa gestão estamos completamente... Com 100% subscrevo na íntegra. Mas a boa gestão passa por outra questão de fundo da administração pública, que é o desfoque da administração pública nos resultados. Eu acho que esse é o grande tema da administração pública. Nós temos uma administração pública cujo Código de Procedimento Administrativo não fala uma única vez nos resultados. Só nos procedimentos, nos carimbos e nos processos. Burocrática dominante. E perdemos o foco nas pessoas que servimos ou nos serviços que é suposto o Estado. E esse é o risco brutal do Estado Social. Mas permita-me só. Vamos só fechar isso. Eu não estaria aqui preocupado com o problema da natureza do Estado, aquilo que é a arquitetura fundamental. Há pequenos ajustes, tudo bem, é a margem possível, mas estou precisamente o problema desta fragmentação. Isso é uma coisa que me preocupa, porque a eficácia desaparece. E, portanto, o Estado passa a ser refém dos seus próprios serviços. Não é? E os serviços funcionam praticamente de forma quase que, eu diria, autónoma. Isso posso dar a minha experiência recente, que é de sentir, às vezes brinco, dizendo que é preciso ter muita coragem para ser, neste momento, político e ter alguma dose de loucura. Porque
o peso e a pressão das máquinas é tão grande, que ou a pessoa tem, vou-lhe partilhar consigo, a altura tive que ter 2 equipas em simultâneo, uma para trabalhar na rotina e outra para me trabalhar na mudança. Porque a resistência dos processos instalados, das máquinas pesadas, que certamente traduzirão diferentes interesses, que certamente, uns sim, outros que se aproveitam e criaram um sistema para beneficiar, mas outros não, com a melhor das intenções, mas depois fica toda uma rede de incapacidade de resposta. Portanto, aí subscrevo na íntegra, acho que aqui tínhamos mesmo que ter uma grande capacidade desta administração pública, que eu me orgulho imenso de pertencer, mas que tem que reconquistar a sua missão de serviço de resultado e de entrega. E era interessante que esses temas fossem à campanha, não era? Era ótimo. E nós continuámos aqui os dois a conversar. Com muito gosto, Muito obrigado pela vossa presença, Ana Mendes Godinho e David Justino, neste debate sobre as questões sociais a propósito dos próximos anos. Volto a reiterar, na próxima quinta-feira às 6:30 da tarde vamos discutir um outro tema que também não está aí na agenda, na primeira linha da campanha, que é a revolução tecnológica e a inteligência artificial e o que é que mexe connosco e com os próximos 5 anos. Muito obrigado pela vossa atenção. Presidenciais 2026 na Renascença.